Vou começar então o 17, considerando que o valor do capítulo sobre o título da crueldade e da piedade, e se é melhor ser amado que temido. Passando a outras qualidades citadas acima, digo que todo príncipe deve desejar ser tido por piedoso e não por cruel. Contudo, ele deve estar atento para não usar mal a piedade. Ele vai dar um exemplo aqui e a gente vai vamos tentar então entender, extrair o máximo dessa possibilidade aqui, dessa apresentação dele a respeito do tema. Ele começa citando aqui um personagem, aqui no caso César Borgia, e falando que uma coisa não é o mal, mas o pulso firme, sabe? Que muitas vezes é entendido como uma certa maldade, você ser, vamos dizer, firme nas ações ou ter atitudes necessárias, né? A gente pode imaginar também, né? Um dente cariado precisa ser removido, não precisa ser tratado, né? Mas nem tanto dói. Essa dor é um mal, né? Ninguém quer viver sofrer a dor do reparo, né? Só que a gente sabe que tem dores maiores, então se você prolongar muito o tratamento, esse dente cada vez mais, antes era uma cara, virar um canal, e daí a pouco nem dente existe mais, então é um mal necessário. É sobre isso que o Maquiavel está falando com relação a César Borgia, considerado cruel, no entanto, na crueldade recuperou uniu e pacificou Romanha. Assim, a razão mais detido vice-a que ele foi bem mais piedoso que o povo florentino, que, a fim de evitar a fama de cruel, deixou que Pistoia fosse destruída. Então é um mal necessário, um mal que previne um mal maior. Então ele foi, de certa forma, uma ideia meio que utilitarista, né? Para causar um mal. Será que teria também raiz aí do utilitarismo, né? Tem duas situações de mal, só que um deles é um mal maior. Você escolhe o mal maior para que se evite você escolhe o mal menor para que se evite o mal maior ainda. Se evite o mal menor prevenindo o mal maior. Entre duas situações em que as duas apontam um mal, a melhor opção é o mal menor. Essa questão é estranha, essa parte agora, porque ele vai falar uma coisa que meio que desmente a ideia lá antiga lá, que quanto mais ato piedoso eu fizer de forma bem distribuída, né? De forma paliativa, não paliativa, mas de forma espaçada, né? De forma contínua, porém moderada, porém contínua, né? Permanente, né? Ele diz que esse bem permanente aí, dado a conta-gotas, seria interessante para cativar a fama, né? Mas aqui ele diz alguma coisa que soa como um oposto disso. Portanto, o príncipe não deve preocupar-se com a fama de cruel, se quiser manter seus súditos unidos e fiéis, pois com pouquíssimos atos exemplares se mostrará mais piedoso. Não seria com muitos atos exemplares de formas espaçadas, não seria melhor, porque meio que confirmaria os capítulos anteriores, mas com pouquíssimos, agora ele fala de pouquíssimos atos exemplares, quase numa situação meio contraditória, né? Que aqueles que por excesso de piedade permitem uma série de desordens seguidas e assassinatos de roubos. Esses costumam prejudicar a todos, após que aqueles ordenados pelo príncipe só atingem pessoas isoladas. Talvez com relação não ao bem, mas a clemência, né? Como diria o excesso de clemência, como diria o Sêneca no seu livro lá sobre a clemência, excesso de perdão, né? Excesso de perdão aumentaria. Uma coisa é ser justa, outra coisa é ser tola, né? Ser tão bom que sai da esfera daquele bem necessário que é distribuído de forma espaçada para um bem quase que bobo, né? Isso como uma insensatez, assim, né? De repente é isso que ele tá, falta de bom senso, não sei, né? Até mesmo a justa medida, né? O exagero que Aristóteles diz aí, né? Essa coisa do bem exagerado que destrói o conceito da justa medida, pode ser também, talvez seja isso. Ele segue falando do príncipe novo,
difícil de escapar da fama de cruel, né? Que ainda tem que mostrar que veio, né? E existem expectativas, né? Então, quando você promove um bem interessante, você meio que você compra a sua condição você prova a sua condição de integridade, de bondade, de justiça, mas quando você ainda não teve a oportunidade, até mesmo a oportunidade de provar que veio, você fica ainda em um estado vulnerável. Acho que com relação a isso que ele diz respeito, cheio de perigos, né, que ele fala aqui. Daí ele fala da necessidade da temperança. Não dá para extrair de Maquiavel nenhuma postura conservadora, muito menos uma postura progressista aí. Diferente do que pensa um autor aqui que escreveu o Maquiavel Revolucionário, que tenta a todo custo encaixar uma peça, encaixar um quadrado dentro do círculo, sabe? Ele fica cheio de contorcionismos, tentando encaixar o perfil de Maquiavel como se fosse uma espécie de proto-progressista, o que não tem cabimento algum, que em várias situações ele diz respeito a essa temperança, né? Esse saber lidar, usar dos dois lados, tanto usar do bem e do mal, mas tanto usar também, porque o que está em jogo para Maquiavel são só duas situações: agradar o povo para manter o reinado. Ele vai jogar em todos os times possíveis para conseguir manter isso daí, inclusive flertar com a região, e o que também e faltar com sinceridade, né? Então não é nem religioso, e por não ser religioso e essas habilidades aí que falam que tem que parecer pelo menos ter. Então a gente vê que essas máscaras aí são bem relacionadas, uma visão meio parcial das coisas, aos próprios progressistas, assim, que são a cara de Maquiavel. Então nesse aspecto de parecer ser, de fato ele se assemelha aos progressistas, mas ao mesmo tempo na boa conduta ele se assemelha aos conservadores. Agora nas más condutas ele se assemelha aos progressistas, mas sem radicalismos também, né? Só uma observação. Mas esse Fábio está bem enganado quando ele tenta colocar também, empurrar goela abaixo no Maquiavel. Isso também é desconhecer a própria condição também eclética das coisas, né? Tipo, Coulson, Philon, Pirro, Philon e Coulson, né? Essa questão cética das coisas, né? Você é cético e você é cético, ele está falando, seja cético e pareça qualquer coisa que for interessante para que possa manter tanto o agrado do povo, porque lógico, um povo, ele mesmo vai falar aqui, um povo irritado impede qualquer tipo de reinado, sabe? Então é um agrado do povo, porque o povo irritado produz um certo tipo de golpe, e na melhor das hipóteses também, uma manutenção, onde o fim é a manutenção do rei, né? O meio é o controle do povo, onde o fim é a permanência do rei. Eu acho que é bem por aí. Daí ele vai falar do negócio do ser amado ou ser temido. Isso é difícil conciliar, é bem mais seguro ser temido que amado, caso venha a faltar uma das duas, que de modo geral pode-se dizer que os homens são, aí ele vai falar que são ingratos, são volúveis, são fingidos, são dissimulados, avessos ao perigo, ávidos a ganhos. Assim, enquanto por isso agir com benevolência, eles se doarão inteiros, de oferecerão o próprio sangue, os bens, a vida, os filhos, mas só nos períodos de bonança, como se disse assim, tanto como surgirem as dificuldades, eles passarão a revolta, e o príncipe que confiar inteiramente nas palavras dele se arruinará a ver-se despreparado para os reveses. Isso aí é uma total verdade. Acho que ele não foi maquiavélico, não. Ele só foi sincero, sabe? Ele vai embaixo conceber o homem como homem mau. Os homens são maus na visão então já tem um conflito aí também na cabeça do Fábio aí, que diz que Maquiavel é revolucionário, se o próprio Maquiavel diz que os homens são maus. Então essa revolução que sempre tenta vender a ideia de que é preciso derrubar tudo e construir algo novo,
que acredita que o homem é bom e que as coisas que o consomem, né, que o deturpam, que o tiram do caminho, né, agora você vê que para Maquiavel são maus. Então, são ingratos. Não importa o que você faça, nunca é o bastante. Você não tem como medir. Insatisfeitos, né? São volúveis. Uma hora te apoiam no bem e a qualquer momento podem pensar o oposto, assim. São fingidos por isso, são simulados, né? E também temem o perigo, né? Não tem coragem de enfrentar junto. Ávidos de ganho, então na maioria das vezes eles sempre buscam toda a caridade que praticam, na maioria das vezes é em troco de algo, né? O que eu vou ganhar com isso? Né? Sempre a pergunta interna. O que eu ganho com isso? Isso na maioria, né? E esse agir com benevolência muitas vezes aparece como um trouxa, né? Eles vão falar como fulano é trouxa, pelas costas, né? Sempre pelas costas. Então dá pra ver isso. Uma observação do Maquiavel que é muito interessante também é que parece que os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que se faça amar a outro que se faça temer. É bem isso mesmo. Quando você depende da outra pessoa lá e, de certa forma, pela dependência você teme, você geralmente magoa com facilidade as pessoas que te amam, né? Você muitas vezes nem depende, ou às vezes você tem maior convívio, porque o amor é mantido por um vínculo de reconhecimento. Mas, como os homens são maus, se aproveitam da primeira ocasião para rompê-lo, em benefício próprio, ao passo que, então estou falando aqui de egoísmo, né? Você diz que ama, sei lá, de acordo com a necessidade, mas quando o calo aperta, você pensa no próprio umbigo e se aproveita uma ocasião romper em benefício próprio, ao passo que o temor é mantido pelo medo da punição, o qual não esmorece nunca. O medo da punição, principalmente daquele que depende, aquele que é dependente, é vulnerável, né? Peraí. Fala também da importância de ser temido sem ser odiado, né? Quando for para ser temido, que pelo menos não seja odiado. Isso só será viável se ele não cobiçar os bens de seus cidadãos e de seus filhos, bem como as mulheres deles. Voltando àquela máxima lá que ele diz, né, que é mais fácil os homens esquecerem a morte de um pai do que o roubo de um bem, né? Seja um furto de um bem, qualquer coisa do tipo. Os homens são muito presos aos bens, né? E essa questão, acho que esse Fábio deve sorrir com essa declaração aí, né? Esse homem apegado aos bens e tal, não sei se ele fundamenta um pensamento sobre isso, mas vamos lá. É aqui mesmo que ele diz, mas o mais importante é abster-se dos bens alheios, pois os homens se esquecem com maior rapidez da morte de um pai do que da perda do patrimônio. Ainda mais nunca faltam motivos para atentar contra o bem de outrem, aquele que começa a viver de rapina, sempre encontrar razões para apropriar-se do que é alheio, ao passo que para atentar contra a vida as razões são mais raras e fugazes. Tem um negócio do ex-presidente aí que disse que o poder é afrodisíaco. Então acho que é bem nessa linha aí também, de ave de rapina. Quanto mais você rouba, mais tem de roubar, né? Então eu também que recomendando desde essa época. Agora, essa afirmação aqui do final eu deixaria tal do Fábio aí, do Maquiavel revolucionário em maus lençóis. Em maus lençóis porque diz aqui o texto: os homens amam de acordo com a sua vontade e temem segundo a vontade do príncipe. Um príncipe sábio, agora é o mais importante, hein? Atenção. Atenção, Fábio. Um príncipe sábio deve assentar-se naquilo que é seu e não no que é de outrem. Preocupar consigo, assentar-se naquilo que é seu e não de outrem. Precisando apenas, como foi dito, encontrar meios de escapar ao ódio. Escapando do ódio, evitando o golpe e fazendo aquilo que favorece as suas vontades e não a vontade dos outros. E não a ideia da coletividade, né? Proposta aí pelos progressistas e tal. Isso fere essa questão de tentar encontrar em Maquiavel um perfil áureo, desconsiderando que a Revolução Francesa ainda estava muito distante de acontecer e seria forçar a barra demais. Isso termina o capítulo 17, tá bom? O capítulo fala como o príncipe deve honrar sua palavra e como
Todavia, e nessa época vê-se com a experiência que os príncipes que realizam grandes feitos deram pouca importância à palavra, empenhados e souberam envolver com astúcia as mentes dos homens, superando, enfim, aqueles que acesso na sua sociedade. Quando ele está falando palavra empenhada aí, seria no caso promessa. Em outras situações, no caso das situações morais, é legal que se cumpra as promessas de acordo com a palavra. E só que no caso da política e no caso do príncipe, na visão do Maquiavel aqui, o interessante é superar essas promessas caso seja necessário. Aí continua. Depois ele vai falar das leis e da força, que as leis seriam ferramentas usada por homens e a força usada pelos animais. Depois ele vai continuar falando que a primeira não basta e convém recorrer à segunda. Por isso o príncipe precisa saber a valência do animal e do homem, segundo as suas necessidades. Continua. Este ponto foi ensinado veladamente aos príncipes pelos escritores da antiguidade, os quais escreveram. Aí vai citar aqui alguns aqui, Santa Quiro, sobre as suas disciplinas. Quer dizer que, tendo por preceptor um ser, metade animal, metade homem, o príncipe deve saber usar de ambas as naturezas e uma sem outra não produz efeitos duradouros. Aí fala se pautar nas leis e se pautar na força. Mas aí, nesse caso aqui, a força seria mais na astúcia, na astúcia de saber conduzir segundo as regras do reino animal, que seria essa fora da razão, no caso. Fora, mas dentro da razão. Aí continua, né? Fosse que necessário para saber usar o animal com destreza. Em todos eles, ele deve escolher a raposa ou o leão, pois o leão não pode defender-se das armadilhas e a raposa é indefesa diante dos lobos. É preciso, pois, ser raposa para vencer as armadilhas e leão para afugentar os lobos. Trazendo para a vida prática, a questão de briga e outra coisa, você colocar. Tem muita gente que custa ter uma consciência satisfatória com relação às ações e muitas vezes é obrigado a se colocar no mesmo nível daqueles que não se preocupam com isso e querem criar casos, induzindo outras pessoas que se manifestam da mesma forma, fazendo que elas percam o controle e reproduzam como um espelho a agressão sofrida, sabe? Então é preciso nessa hora tomar consciência de si e saber usar de forma assertiva a raposa ou o leão, de acordo com a situação. Se a situação for embaraçosa bastante e no caso tenda a se tornar uma grande bola de neve, assim, coisa que uma agressão sem fim, melhor se esquivar. Assim como a raposa se esquiva das armadilhas. Isso aí é uma das dicas. Fala da inobservância, fala de novo que os homens são maus, que tendem a descumprir os acordos, que por isso não é diferente, caso seja necessário, precisa seguir o mesmo caminho. Fala da importância do fim de simulador, de se simular, assim como a raposa. Aquele que sempre encontrará o que se deixa enganar. Tem um amigo que falou que o pai de um amigo dele sempre tinha uma frase lá: em toda esquina existe um burro com dinheiro, alguém para oferecer alguma coisa e um burro com dinheiro para gastar. E isso não é verdade, principalmente com relação aos coaches e a moda de coach de hoje em dia. Tem gente vendendo gato por lebre, criando cursos aí que, sem fundamento e tudo. E às vezes até prosperando, inventa um montão de palavras repetidas aí, assistem um pouco de palestra, lendo alguns livros e já se acham doutores da psicologia ou do sucesso empresarial, financeiro e tal. Começam a vender fórmulas considerando que sejam, vendem como se fosse 100% de chance, desconsiderando que o meio, no caso do próprio Maquiavel diz aí, a dificuldade que a fortuna tem e a habilidade que a fortuna tem de fornecer barreiras que impedem a
da virtude, né? Então, por mais que se tente se tentar ao máximo, dê tudo certo, ainda assim 50%, todo o resto é ação do meio. Então, nada se reproduz na mesma intensidade, nem existe fórmula pronta, sabe? Nem nada. Só que isso daí ninguém quer dizer, todo mundo quer vender. E aí é ser dissimulado, isso daí talvez ele seja uma maquiavélicos e nem sabe, né? Maquiavélico tá falando sobre isso, tem muito tolo por aí querendo comprar coisas, tem gente querendo vender porcaria e sempre um idiota com dinheiro pra gastar no bolso a gastar. Então, com verdade tá bom, vem por aí. Quem fala não do ser, mas do parecer ser, um príncipe não é um príncipe, pois não é indispensável ter de fato todas as qualidades assim descritas, mas é imprescindível que pareça possuí-la. Aliás, usaria dizer o seguinte: tendo-as observando sempre, elas são danosas, ao passo que, aparentando tê-las, são úteis. Tá vendo? Aparentando são úteis. Observando-as sempre, elas são danosas. Como, por exemplo, parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso e seguro, mas é necessário estar com o espírito ao mundo, redisposto que, se for preciso, não oscile, nem que possa, que sabe tornar-se o contrário. Eu estou falando da astúcia lá, de tornar-se o contrário nasce com o leão e a raposa, saber mudar aí, às vezes ser montanha, às vezes ser rio, às vezes ser rio, ser montanha, de acordo com o 5 anéis, não se afastar do bem, se possível, mas o saber entrar no mal se necessário. Não fala se afastar do bem, se possível, mas saber entrar no mal se situação. Assim, o príncipe deve ter o extremo cuidado de nunca deixar que saia de sua boca nada que não esteja repleto de 5 qualidades supracitadas, em que ele pareça ao serviço e ouvido toda piedade, toda fé, toda integridade, toda humanidade, toda religião. De resto parecer possuir essa última qualidade, é o que há de mais necessário. Você lembra alguma coisa bem próxima dos nossos dias aqui? Vamos pegar aí, vamos reproduzir o que a gente sempre escuta aí nas universidades e suas formas de doutrinação aí, dar uma opinião meio que parcial. A gente pode encontrar aí bem uns exemplos aí mais recentes aí de parecer ter fé em todos os aspectos. Não vamos citar nomes, mas parecer o sujeito que a moça lá que disse que não tinha religião, depois apareceu lá, o cidadão que disse que não tinha religião, depois apareceu com os religiosos, depois acabou jogando a Bíblia no lixo, foi desmascarado mais adiante em público, depois inventou que outra pessoa tomou a Bíblia, não sabe que não é nada disso, é outro Maquiavélico também. Agora ele meio que termina, né, vai pro lado do fim desse número 18, número 18 aqui, terminando aqui com chave de ouro. Os homens em geral julgam mais com os olhos que com as mãos, porque todos são capazes de ver, mas poucos de sentir. Todos veem aquilo que você parece, poucos tocam aquilo que você é. E estes poucos não ousam opor-se de muitos, que contam com a majestade do Estado para defendê-los. Enfim, nas ações de todos os homens, especialmente as dos príncipes, quando não há juiz a quem apelar, o que vale é o resultado final. Esse aqui é muito interessante, que não ousam opor-se à opinião dos muitos, né? São os gados, né? As federais aí têm um tipo de consenso, de mentalidade ideológica, né? E esse não vai encontrar a opinião dos muitos, ainda mais quando isso representa quase como um crime, né? Como a majestade do Estado, ou seja, são dependentes desse Estado. Então você pode interpretar o Maquiavel de várias maneiras, né? Até mesmo da forma que o Fábio coloca esse tipo de revolucionário que mais se assemelha à tentativa de encaixar um quadrado dentro do círculo, sem quebrar as extremidades. Então ele segue falando que os poucos não têm vez, quando a maioria tem onde se apoiar. Vai falando do Estado aqui, isso é bem característico mesmo, né? Você perde a autonomia, é aquela reflexão lá que você pode fazer, né? Dos 3 estados que você tem, de coerção, que você tem capital com moeda de coerção,
você consegue comprar mentes e comprar cabeças e conseguir ter o segundo. Você consegue inclusive comprar para que tenha o segundo estado de conversão, que seria a maioria, né? Então ou se você submete o capital, ou você submete a maioria, ou você submete ao tirano. Agora, quando o tirano tem o capital, ou o tirano tem a maioria, então você está sempre embaixo do. Então, com essa reflexão termina, então, o capítulo 14 minutos já, mas é um pouco menos que eu vou tentar enxugar o máximo. Lembrando que sobre a raposa e leão, uso da força versus das leis, e assim eu termino esse capítulo 18. Se for considerar também a opinião de acordo com o Fábio e esse negócio de Maquiavel revolucionário, posso encarar o príncipe como se fosse o capital, como se tudo vale a favor do capital. Então vale enganar o povo e manipular a massa através de propaganda de acordo com o capital. Eu fico imaginando se os psicólogos fossem sinceros, o que seria da humanidade? Imagina, você pega um psicólogo depressivo, um psicólogo realista e coloca ele para emitir suas opiniões verdadeiras. Eu acho que o psicólogo em si é um grande maquiavélico, assim, que como ele depende da venda, então ele tem que plantar um bom humor, um aparente bom humor, assim, uma ideia perene de estado de consciência perfeito, ou de. Então ele tem que ficar plantando um montão de fantasias aí, mantendo uns efeitos assim, placebo, né? Frases feitas e tal, construídas e tal, e postando foto, uma aparência para vender o peixe, né? Então o que vale é vender o peixe, o que vale é a venda, né? O príncipe é a venda, o príncipe é o capital, o príncipe é o peixe, o que vale é vender o peixe, não importa o quanto que eu parei, só importa parecer que esteja, parecer estar bem, assim, não importa como esteja de fato, né? Porque senão não vende, senão não tem capital, senão o príncipe não fica, né? O príncipe é decapitado. Então essa manipulação do que seria essa Maquiavel é muito diversa, então não se enquadra. Você pode agir de forma a considerar de fato pegar e absorver de forma positiva o que ele diz, ou você pode querer manipular para que pareça parcial. E aí sim justa as suas percepções, que dizer que ele é um proto-revolucionário é uma piada, é encaixar o quadrado no círculo mesmo. Vamos começar esse capítulo, falando aqui do capítulo 20, sobre essa questão de armas. Esse capítulo é bem focado com relação a isso. Eu começo essa proposta aí do capítulo indicando um livro, um momento catequese aqui, na verdade vomitando um pouco do que eu escuto dentro da academia, recomendando aí um livro chamado O Diário de Nina, que vai contar as atrocidades do regime comunista, seus males e que ela sofreu, né? E que vamos encontrar pela frente agora tem um pouco a ver com essa percepção aí, assim como fazem outros socialistas, a maneira deles, faremos a nossa. Aí começa aqui alguns princípios para preservar com segurança os estados, desarmam os súditos. Isso deve lembrar alguma coisa, né? Se formos pensar na atualidade, a ideia de se preservar um estado é a ideia de desarmar, para que não ocorra resistência. E quando fala de armar, pode ver que no capítulo, quando ele fala de armar, ele está falando de armar para manter o estado, digamos, para evitar que o estado caia, né? Então, digamos, ao mesmo tempo, desarmar para que não existam rebeliões, e ele vai falar mais adiante em amansar a população, desarmar para amansar, ou seja, evitar que rebeliões aconteçam. Porém, cabe a alguns, ele vai dizer que esse tipo de armamento, quando ele fala de armamento, ele está falando de poucos, os mais próximos, podemos entender de repente de uma forma, estava dizendo respeito aos militares, né? Aqueles que servem para manter o Estado e amansar a população. Então, população desarmada e militares bem armados. Essa é a lógica do Estado. Se em Max Weber a gente tem um Estado que a função maior do Estado é exercer a força e força física, então para que a população seja amansada é preciso que alguns tenham armas
e outros, a grande massa, não tem para evitar assim, rebeliões. Então, um governo que luta para armar a população, ele fala da questão de o risco maior é quando o Estado é novo. É quase que um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que o Estado novo ele precisa ter servos armados para evitar cair, ele precisa ter uma população desarmada para evitar rebelião e amansar a população. Então, quer dizer, ele precisa de duas forças, uma fiel para se manter, mas a grande massa desarmada para evitar, porque era muito difícil também para um governo novo se manter no poder, principalmente no que estamos observando aqui na época de Maquiavel, que você tinha ali uma Itália toda dividida e você tinha também lutas permanentes, principalmente na região de Pisa, e você tinha ali lutas ali, tentativas de domínio e tal, e muito também com relação à proteção de Florença, né? Mais pra frente vamos tratar também um pouco sobre isso. É algo que ainda estou pesquisando ainda. No fim dessa pesquisa, lógico que é só uma primeira especulação, não é uma especulação absoluta, porque demandaria um acúmulo de conhecimento, se possível, toda a obra de Maquiavel, uma reflexão sobre cada obra e tal, para poder ter o Príncipe como obra derradeira e todo o apanhado da vontade de Maquiavel, vamos dizer assim, ele se completasse com o Príncipe. Mas essa não é a intenção, porque isso demoraria muito tempo e exigiria muito empenho. Não que isso não seja necessário, mas por limitação mesmo de tempo, ninguém vive só para isso, né? Infelizmente. Nem é o meu caso. No meu caso é oferecer só um pouco melhor dessa compreensão sobre, principalmente sobre o Príncipe, mas mais numa visão aplicável aos nossos dias e não uma visão histórica que outros leitores aí ou comentaristas aí eles podem se empenhar nesse sentido, sabe? Prefiro me limitar a essa concepção aí de observação de Maquiavel. Vamos continuar aqui então. Não fizemos nada até agora. Engraçado que ele fala assim aí, desarmar os súditos. Outros mantiveram divididas as terras subjugadas. Essa questão ele vai falar disso também, que é importante que a questão do armamento, em tempos de paz, é ideal que não tenha essas armas, para evitar rebeliões, mas e aí ele fala dessa questão de estar dividida, né? Mantiveram divididas terras subjugadas. Então, manter divididas terras subjugadas é que não exista ordem e essa ordem acabe com algum tipo de rebelião contra o Estado. É assim que, eu tento enxergar. Vamos lá. Então, falando é engraçado que esse capítulo ele parece simples, mas ele é bem, se não for atento, você pode se confundir bastante, né? Tipo, no sentido de decompor e tentar absorver, que eu não sei se ele traz algum conhecimento prático, mas traz um conhecimento mais atual do que a gente imagina, a tomada de decisão de alguns acontecimentos com relação à atualidade, sabe? E continua aqui: nunca houve, pois, o príncipe novo que desarmasse os seus súditos. Ao contrário, quando os encontrou desarmados, sempre os armou. Está falando aqui nesse sentido de armar, no sentido de criar uma força uniforme que apoia o governo. Então, digamos, estou falando aqui de um príncipe novo, né? Ou qualquer governante novo, né? Preciso, quando ele fala armar também é aquele negócio de, digamos que todo governante novo começasse do zero. A gente não sabe que não é assim, mas para todo esse que começa do zero é preciso ter, além da força da autoridade, digamos, representando o Estado, é preciso ter uma outra força que impõe respeito e faz com que cumpram-se as regras dessa liderança. Então, com relação a isso que ele fala, sabe? Por isso que é tão paradoxal essa reflexão, mas não era para... Vamos continuar aqui que vai dar para entender. Nunca houve, pois, um príncipe novo que desarmasse seus súditos. Ao contrário, quando os encontrou desarmados, sempre os armou. E
Isso porque, ao armá-las, tais armas se tornariam suas, tornando-se fiéis que antes eram suspeitosos, que já eram fiéis, se mantiveram assim, e de súditos se tornaram partidários. Então, aquele negócio, armar os próximos. Ademais, como não se pode armar a todos os súditos, agora o detalhe, quando se beneficiam alguns deles com armas, pode-se ter mais confiança nos demais. Tal diferença de procedimento reconhecida por eles, o deixam em dívida com o príncipe. Quanto aos outros, eles compreenderão, julgando-se necessário que os que correram maiores perigos e acumulam mais obrigações merecem certos privilégios. Aí vem uma coisa bem atual. Contudo, se forem desarmados, começarão a se sentir ofendidos, pois parece que você desconfia deles, por considerá-los vis e indignos de fé, e ambas alternativas produzem ódio contra você. E como um príncipe não pode ficar desarmado, convém que recorra às milícias mercenárias, as quais possuem aquelas qualidades que mencionei anteriormente, ainda que fossem boas, não seriam bastante para defender os inimigos poderosos e seus suspeitos. Contudo, como disse antes, um príncipe novo em um principado novo sempre demandou armas. Disso a história está repleta de exemplos. Porém, quando o príncipe conquista um novo estado, acrescentava aquele que já possuía, então é necessário desarmá-lo, com a exceção daqueles que foram seus partidários durante a conquista. E ao mesmo esse, com o passar do tempo das ocasiões, será preciso torná-los dóceis e mansos, organizando de modo que as únicas armas de todo o Estado estejam nas mãos dos soldados que já viviam com o príncipe em seus antigos domínios. Então, vai falar aqui justamente isso. Numa condição antiga, de um rei antigo, ou seja, de um regime antigo, o que você faz para controlar a população? Você só deixa armado aqueles que ajudam a conservação do Estado. Agora, quando você tem, e a gente é uma pulga que se coloca atrás da orelha, é uma interrogação, qual é o objetivo maior de se desarmar uma população? Impedir que a marginalidade cresça? Impossível, né? Porque as armas clandestinas se multiplicariam. Mas, usando um pouquinho mais de malícia, você pode entender que é uma forma de governar. Que, segundo Max Weber, se o Estado governa através da força, ninguém poderia medir força com o Estado, muito menos seus súditos aí, e muito menos os opositores do Estado. Por exemplo, então, quando ele aconselha a se armar, ele está aconselhando o quê? A ter alguns poucos que que formariam um exército com ele, na questão de proteção, se armariam, mas todo o resto se desarmaria. Então, há de se desconfiar de e como ele não está em jogo aqui ensinamentos éticos aqui, morais, então há de se desconfiar de um Estado que desarma a sua população, porque ele pode alegar que a população é despreparada para se armar, mas ao mesmo tempo isso pode ser indício, principalmente se for esse pode ser indício de um controle, né, por parte do Estado. Mas vai da malícia de cada um, e vai da cabeça de cada um. O cidadão ele pode achar que desarmado ele vai estar melhor, em melhores condições e tal, mas teria que existir uma inocência grande com relação, porque ele recomenda o príncipe e o Estado. Ele não recomenda, quando ele dá esses conhecimentos aqui, por exemplo, é possível em algumas partes absorver esse conhecimento de uma forma geral, né, se colocando no lugar do príncipe, para que a pessoa consiga ter uma maior solução, né, nas adversidades da vida, mas nem toda passagem de Maquiavel é possível fazer isso. Tem alguns que você tem que se ver como povo, sabe? E não como o próprio príncipe, o próprio Estado. Então você vai ter o Estado como um possível inimigo também. Então o povo está no meio de duas forças aí, que oscilam, sabe? Por exemplo, ele precisa do Estado para atender as suas carências e para a segurança, mas ao mesmo tempo ele pode ter um Estado que tira a segurança, ou seja, que oprime e esquece das carências. É um Estado falacioso ou mentiroso, enganador. Isso pode acontecer, isso que sempre aconteceu, sabe? Por isso que é bom ter um pouco de malícia com relação à questão do Estado, sabe? Ao mesmo tempo que
ele serve para atender, ele serve para dominar. E se Marx Weber diz que nessas duas colocações, assim como Maquiavel diz que é melhor ser temido, é característica do Estado também criar terror na população. Isso é uma população armada, ela é uma população armada, inclusive, não só para enfrentar inimigos externos, mas inimigos externos, que é o próprio Estado. Então, essa reflexão é muito importante também. Agora, vai de cada um, né? Inclusive, ideologicamente, né? Vai de acordo com a ideologia de cada um. Esse é o problema. Então, ao mesmo tempo que ele diz que é importante armar, imaginando o Estado novo que ele chega a controlar, será que eu posso interpretar também como uma mudança de regime? Digamos, eu tenho um indivíduo que ele é eleito em um regime, digamos que ele queira mudar o regime. Então, ele é eleito e aí ele tem aqueles súditos ali armados, mas quando ele muda de regime, ou que não se tornamos mansos, acrescentando aqueles que já possuía. Então, quer dizer, ele muda o regime, então é necessário desarmá-lo, com exceção daqueles que foram seus partidários, ou seja, aqueles que lutaram para não dominar hoje nos tempos atuais outra região, mas mudar a ideologia. Isso sim pode acontecer, sabe? Mudar o regime. Então eu pego aqueles do antigo regime que são armados, eu desarmo a população. Ele está falando aqui, né? Eu mudo o regime, mas os únicos que permanecerão armados por enquanto serão aqueles que ajudaram na mudança do regime, ou seja, na conquista de novas terras. Essas novas terras, elas precisam ser desarmadas para que não tenha uma rebelião, que a água se assente, né? A água lamacenta, o lodo desce, né? E aí quando o lodo descer, o próprio Estado vai condicionar, ele vai controlar aqueles os mais fiéis que ele quer que permaneça armado. Então, ele vai, quando a lama se assentar, ele vai desarmar todos, porque só o Estado tem a força. Então é necessário que apenas o Estado tenha a força. Esse é o grande problema, né? Problema ou solução. Não tem uma visão tão positiva do Estado, não. Acho que ele sempre atua de forma ineficaz, insuficiente, sabe? Então ele atende muito mal nas coisas básicas, sabe? Acho que esse é o grande problema do Estado. Ele nunca cumpre o prometido, né? Se ele fosse realmente ser muito ingênuo, né? Acreditar que o Estado vai ser sempre bom. E enquanto mais áreas ele atua, menos liberdade esse povo tem, menos autonomia, vamos dizer assim também, né? Então, uma parte interessantíssima aqui que fala ainda assim nutriam divergências entre as facções, de modo que, ocupando os cidadãos com suas diferenças, eles não se unissem contra a Veneza. E, digamos, esse papo da nova ordem mundial aí foi algo mesmo verdadeiro, né? Que anda em curso, caminhando para consolidação, ou se for uma verdade, aqui tem uma instrução já desde aquela época lá. O que você faz? Você, enquanto um plano ou uma unidade de pensamento está sendo arquitetado, uma ação está sendo arquitetada, o que você faz? Você nutre divergência entre as facções, de modo que ocupando os cidadãos com suas diferenças, eles não se unissem contra a Veneza, não se unissem contra o governo. Você faz eles brigarem entre si, enquanto isso você vai aprovando leis contra os próprios cidadãos, né? Não sei se essa aqui é a intenção aqui. Como se viu, tal estratégia não lhes trouxe nenhum proveito, uma vez que tendo sido derrotados, não poderia ser. Métodos indicam, pois, a fraqueza do príncipe, já que o principal número jamais são as divisões, as quais só são úteis em tempos de paz. Em tempos de paz, olha só, jamais permitiria semelhantes divisões, as quais só são úteis em tempos de paz. Divisões são úteis em tempos de paz, olha só. Solicitando que os súditos sejam manejados com maior facilidade, contudo, quando a guerra vem, tal procedimento revela toda a sua falácia. Em tempos de paz é bom dividir o povo, então, da forma aqui. Também tem um pouco a ver com o que a gente tem vivido aí. Tem vivido bastante isso. Tem aquela proposta da ideia da nova ordem mundial, né, que você cria um caos para depois
vir propor a solução, né? Também aqui em Maquiavel também. Por isso, muitos julgam que um príncipe sábio deve nutrir astuciosamente algumas inimizades, então criar o caos, sempre que se apresente a ocasião. Assim, oprimidas essas, aí tipo, cria o caos, eu venho e eu crio uma desordem geral e depois eu venho com a solução. Assim, sempre que se apresente a ocasião. Assim, oprimidas essas, sua glória será maior, ou seja, a implantação de uma nova possibilidade como solução daquele caos lá. Então eu minto, crio um inimigo, crio uma desordem, depois eu venho e proponho uma solução. Essa é a grande, isso é bem usado pelos nossos políticos, a grande falácia dos últimos tempos, né? Isso aqui eu já recomendo também a questão dos acordos, né? O acordão aí, toma lá da cá, que falou que muitas vezes tem pessoas que apoiam o novo governo, em alguns casos só por oposição ao governo anterior, e é preciso, vamos dizer, estabelecer acordo com essas pessoas também, para que o novo governante ele tenha, vamos dizer, peso, né? Não consiga diminuir a chance de ele se isolar. Eu vou falar de resto, a matéria demanda, não quero deixar de recordar os príncipes que há pouco se apossaram do Estado mediante favores dos que ali viviam, que avaliem ponderadamente quais motivos moveram aqueles que o favoreceram conquistar, se não se tratar de uma afeição natural por ele, mas apenas de um descontentamento quanto ao governo anterior. Com muito esforço e dificuldade, o novo príncipe conseguirá manter sua amizade, pois será impossível contentá-los, e se ele avaliar bem as causas de tal atitude, recorrendo aos exemplos fornecidos pelas coisas antigas e modernas, verá que é muito mais fácil ganhar a amizade dos homens que estavam satisfeitos com o governo anterior, mas que eram seus inimigos, que é daqueles que, por estarem descontentes, defrontaram a amizade e favoreceram a tomada do Estado. A fim de manter com mais segurança seus estados, os príncipes têm tido o hábito de construir fortalezas que sirvam de rede frio aos que tentam atacá-los, valendo-se ainda de abrigo seguro contra um assalto inesperado. Tem uma coisa aqui, nessa parte aqui, página 121 aqui, que é muito interessante. Eu esqueci desse nome, esse cara aqui chamado, por exemplo, o livro por todos aí, né, é tido como e foi escrito realmente esse livro foi feito para agradar lá essa família, né, esse Lourenço, né, Lourenço de Médici, mas foi feito para orientar o Lourenço de Médici, mas durante a trajetória do Maquiavel, ele trabalhou sempre em parceria nessas mudanças entre república e monarquia. Ele trabalhou muito em parceria com esse cara aqui chamado César Borgia, se não me engano é esse mesmo. Esse César Borgia aqui foi no período que o Maquiavel mais teve contato e experiências com a política. É bom lembrar e pesquisar alguma coisa desse César Borgia aqui, se não me engano é esse mesmo. Mas é algo que não diz respeito ao capítulo aqui. Vamos continuar apenas no capítulo, para não... Já está chegando aí, o vídeo já está bastante longo, vamos tentar finalizar aqui, está próximo do fim desse capítulo aqui. Tem um negócio que ele fala do Fortalezas aqui, que eu lembrei de um negócio muito interessante. A pergunta seria, portanto, as fortalezas podem ser úteis ou não? Tentando levar esse agora para um lado de autoajuda, se não é fortaleza útil ou não, aquele quem mexeu no meu queijo, né? Eu lembro que uma vez eu li esse livro, eu achei muito interessante essa questão dessa impressão, dessa fortaleza ou impressão de fortaleza, né? Não sei se vai tratar disso aqui embaixo, mas é uma coisa que eu me recordo bastante, que às vezes você acha que está numa fortaleza, você está num estado muito vulnerável, né? Você acha um estado cômodo e você acha que isso é um tipo de fortaleza, um estado cômodo. Então, um estado de não... se você tem um estádio em que ele não promove a autonomia e ele só promove a comodidade, seja astúcio e tenha uma lista de observar essa situação. Nem sempre o conforto é agradável, porque na maioria das vezes ele é só momentâneo, né?
Então é preciso criar bases fortes, por isso que ele vai falar aqui, sabe? Há horas que sim e há horas que não. A fortaleza não é importante, sabe? Porque a gente tem sempre que imaginar aquela ideia do Dick, do próprio Maquiavel, né? De construir Dick, de se preparar no tempo de paz, né? Então, digamos, você tem uma fortaleza, no tempo de paz você tem a fortaleza, mas a qualquer momento, hoje, muito mais hoje, né, nesse mundo dinâmico assim, essa fortaleza ela tem sempre que estar repleta de planos além da fortaleza, e a superação da fortaleza. A gente está numa época que nem a fortaleza basta mais, né? Hoje em dia estamos além da fortaleza, sempre numa situação cada vez mais vulnerável, em que nenhuma fortaleza, nenhum dia que nenhuma fortaleza fornece proteção para todo tipo de eventualidade ou sei lá, desfortuna, não sei se existe essa palavra, mas infortúnio, né? E ele fala que vai depender das épocas, olha só, portanto as fortalezas podem ser úteis ou não, a depender das épocas. Se por um lado pode servir ao soberano, por outro podem ser perniciosas. E daí ele vai resumir aqui numa concepção interessantíssima aqui, ó. O príncipe que tem mais medo do seu povo que dos estrangeiros, né? Esse povo aqui, por exemplo, um pensamento assim, mais particular, esse povo seria de si mesmo do que os de fora, né? Tem medo de si mesmo, ou seja, aquele que se desconhece, né? O príncipe que se desconhece, tem mais medo do seu povo do que os estrangeiros, deve construir fortaleza no sentido de se preparar, só se conhecendo e se preparando deve construir fortaleza, ou seja, ter uma preparação. Mas aquele que tem medo do estrangeiro que do seu povo deve dispensá-lo, você se prepara, mas aquele que se conhece, ou seja, não tem medo de si, já está pronto para encarar os que estão de fora, né? Vai existir, lógico, uma insegurança dentro da ideia dentro da hora de ação, né? Toda ação ela também produz insegurança, mas aí já com fortaleza, não tem essa questão também da fortaleza como atributo da virtude, né? Construir fortaleza e se preparar para a diversidade. Uma vez que a fortaleza já está edificada, você parte para a atividade, né? Digamos, você entra em ação, vamos dizer assim. Não falo de dispensar, não no sentido de não tem como, sei lá, acredito que não, né? Desaprender o que foi aprendido, sabe? Mas é lógico que se não é exercitado, não é nesse sentido que ele diz aqui, né? Mas se você já construiu a fortaleza, ou seja, está seguro de si, tem coragem. Primeiro eu produzo coragem através do preparo, e depois eu parto no sentido de não desarmado, né? De enfrento a vida. Aí ele fala desse dispensá-lo, né? Dispensá-lo de liberar o freio, né? Na hora de agir, aquela coisa toda, nesse sentido, né? Eu crio primeiro uma fortaleza para que depois eu possa agir, né? Ou seja, para que na época de guerra eu possa agir, na hora de agir, aí eu parto para cima, né? Uma fortaleza no estado de preparação e depois uma ação, que é aquela ação mesmo, um deslocamento, né? Até porque agora ele diz aqui, ó, nesse sentido mais conotativo, né? Não no sentido literal, mas no sentido que mesmo de ensinamento, né? Ele vai falar, entretanto, a melhor fortaleza que há é não ser odiado. Um exemplo de fortaleza, vários tipos de fortaleza, não só aquela fortaleza física que se constrói para proteger alguma coisa, mas a melhor fortaleza que há é não ser odiado. Então você já sabe que ser odiado é estar vulnerável, sabe? E aí é preciso construir a fortaleza, né? Esse César Borgia é tão importante, talvez mais importante do que porque fez parte das observações de Maquiavel e foi durante essa caminhada que ele aprendeu. Se não me engano, esse César Borgia, ele também foi morto, se não me engano, em Pisa lá, quando eles estavam não fizeram um cerco lá. Esse César Borgia, que ele vai citar aqui vários trechos aqui, se a pessoa ficar atenta, né? Uma vez César Borgia atacou e o povo, seu inimigo, se aliou ao forasteiro. Tem aqui também. Expulso por César Borgia, ruinou até os fundamentos todas as fortalezas de sua província. Esse César Borgia aqui, que é o cara que vai fundar as bases aí do pensamento também no Maquiavel, no sentido de prática, né?
deve ter acompanhado tudo. Eu posso ter também essa fortaleza como a não experiência, né? Você contar com... Uma coisa é você também ter experiência, mas não ter fortaleza, né? Você não tem aquele conteúdo bastante que te promova ou te mantenha imune nas adversidades. Então, digamos, um cara que tem uma fortaleza, ele está imune nas adversidades. Mas, nesse sentido é isso. Mas, agora só esse preparo, né? Só essa condição teórica que poderia ser encarada como fortaleza também, ela não te promove essa ação prática, né? Então você acaba estando vulnerável às condições, por isso que ele vai falar, depende. Então é bom saber ter essa, não ser tão rígido assim, né? Tipo, se a fortaleza é experiência, ela não pode ser só experiência. Se a fortaleza é teoria, ela não pode ser só teoria. Então não pode estar nos extremos, né? Posso encarar assim também. E assim termina o capítulo 20. Capítulo 20. Leiam o livro da Diário de Nina. É um livro excelente, é o que eu recomendo. Comecei recomendando e continuo recomendando. Tá?